Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Nós estamos diante desse quadro de uma pandemia e por isso o Conselho da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso adiou até segunda ordem as reuniões presenciais. Nós vamos utilizar esse recurso nessa manhã de domingo para expor as Escrituras como um meio de estudo bíblico da nossa escola dominical. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, verso do 32 ao 36. Lucas, capítulo 6, verso do 32 ao 36. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Meus irmãos, o didaquê significa instrução ou doutrina. E trata-se de um escrito que data de fins do primeiro século e início do segundo século da nossa era e, portanto, bem próximo da produção dos escritos do Novo Testamento. Ele é uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos. E é interessante porque este documento revela as origens do cristianismo, de forma especial como ocorria o discipulado cristão nesse momento embrionário da Igreja de Cristo. É possível perceber nesse documento histórico que no primeiro capítulo, onde há o registro da declaração de que viver é amar, nós lemos o que segue. Veja, o caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Em segundo lugar, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não faça a outro nada daquilo que você não quer que façam a você. O ponto de partida da vida cristã, diz o didaquê, é o amor a Deus, a si mesmo e ao nosso próximo. A medida do amor ao próximo é a mesma do amor que se tem para consigo mesmo. Todas as pessoas, até mesmo os inimigos, são indistintamente o nosso próximo. O amor aos inimigos mostra a originalidade, a radicalidade e a gratuidade do amor cristão. Isto não significa que os cristãos não têm inimigos, e sim que eles não são inimigos de ninguém. O cristão, diz o didaquê, não age por simples impulso instintivo. Diante da violência, ele não responde com outra semelhante, mas com a violência maior do amor, que é capaz de desarmar o violento. Meus queridos irmãos, a passagem bíblica utilizada para esta reflexão nessa manhã é uma defesa contundente da utilização de uma hermenêutica sadia para a aplicação da segunda tábua da lei moral de Deus no cotidiano da igreja do primeiro século. O Senhor Jesus, nesta passagem que lemos há pouco, está corrigindo um problema comum nos seus dias, que é o da seletividade nos relacionamentos de afeto. Perceba, e nós já lemos a passagem, que a primeira seção, verso 32 ao 34, o Senhor Jesus diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa?
até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Meu querido irmão, perceba comigo que na primeira sessão dessa passagem que lemos nessa manhã e que é base para essa reflexão, nós encontramos a palavra pecadores sendo utilizada 3 vezes. Perceba que ela é repetida uma vez em cada versículo. 32 diz, porque até os pecadores amam os que os amam. 33 diz, até os pecadores fazem isso. E o 34 também nos diz, também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. O termo utilizado para essa palavra pecador aqui define uma pessoa dedicada ao pecado. É alguém totalmente malvado, marcado por determinados vícios ou crimes. Do ponto de vista da cultura, na época em que esta passagem ela foi produzida, os pecadores eram definidos como aqueles irreligiosos, aqueles que não respeitavam a santa lei de Deus. O Salmo 1, versos 1 e versos 5, refere-se a essas pessoas, definindo-as como gente com as quais o povo de Deus não deve cultivar os valores, já que estão destinadas à condenação eterna. Veja, Salmo de número 1, verso 1 e verso 5, a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso, verso 5, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus irmãos, a verdade é que as pessoas respeitáveis jamais aceitariam o fato de serem qualificadas como pecadores. O Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos acerca dos riscos da seletividade relacional. Nos períodos que incorriam, todos que emprestavam apenas aqueles em que eles tinham segurança de receber o reembolso com juros. Esta advertência tem o propósito de chamá-los a atenção acerca da necessidade de que eles se erguessem acima das listadas atitudes que nós definimos como egocêntricas. Como seus discípulos, era necessário viver a contracultura ensinada pelo próprio Mestre, ao ponto de se tornarem modelos de atitudes dignas do seu glorioso e poderoso nome. Então nós concluímos essa primeira sessão percebendo que Jesus está fazendo comparações e chamando a atenção dos seus discípulos a fim de que eles fossem de fato diferentes e que eles revelassem diferença na forma de agir com o seu próximo naquele contexto em que estavam vivendo. Mas o texto segue, agora Lucas capítulo 6, versos de número 35 e 36, o Senhor Jesus diz o seguinte: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Perceba comigo que esta segunda sessão tem no seu início uma ordem, e é uma ordem objetiva que nós encontramos em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ordem de amar. E é importante, antes da abordagem a esta ordem, definirmos primeiro o amor do ponto de vista bíblico. Então, são 3 as palavras que qualificam o amor segundo as Escrituras. A primeira palavra, muito conhecida, é eros. E o amor eros geralmente expressa a ideia de amor entre um homem e uma mulher. Um amor mergulhado em paixão e romantismo, transmitindo também um sentido de desejo passional,
sensual e até mesmo sexual. A segunda palavra para amor é philos, que pode ser compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. A terceira palavra é ágape, ou seja, o amor ágape descreve o sentimento ativo de benevolência para com outra pessoa. Significa que não importa o que essa pessoa nos faça, jamais poderemos lhe desejar outra coisa que não seja o melhor. Esta, a terceira definição de amor que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. E é importante destacarmos que não há aqui uma recomendação ou um conselho ou uma indicação a ser seguida, mas eu quero lembrar para você que o que nós temos aqui é uma ordem a ser atendida. A palavra amai aqui, como no verso 35 de Lucas 6, é um verbo, e sendo um verbo, ela sinaliza e exige de mim e de você uma ação. O que é interessante é que este verbo, ele está no tempo presente do indicativo ativo. Algumas versões em português traduzem este presente como presente histórico, ou seja, é um pretérito que descreve o fato como se o leitor estivesse lá participando da própria ocorrência. A voz do verbo aqui é a voz ativa, ela representa o sujeito como o agente ou executor da ação. Nesse caso específico, é papel dos discípulos de Cristo amar de forma indiscriminada. E o modo verbal aqui nos interessa bastante, é imperativo, que corresponde a uma ordem de comando emitida por uma autoridade. Então, o significado da palavra amai aqui em relação às pessoas é de recebê-las com alegria, acolher, gostar muito, amar eternamente. O drama desta ordem é que a palavra amai é seguida de uma conjunção adversativa, porém, e a qualificação dos objetos desse amor é que vai trazer o maior drama para aqueles que estavam escutando a mensagem, certamente para muitos daqueles que me escutam nessa manhã, é que Jesus está está ordenando amar os próprios inimigos. Então, perceba que os versículos 35 e 36, eles nos ensinam grandes e tremendas verdades sobre a ética cristã. Primeiro, que a ética cristã, ela é positiva, ou seja, ela consiste em fazer a outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Esta regra, meu querido irmão e amigo, aparece em muitos escritores de diversos credos em sua forma negativa. Por exemplo, Filo, o grande judeu de Alexandria, disse: não faça a outrem o que você odeia sofrer. E Sócrates, o orador grego, disse: não faça a outros aquelas coisas que lhe zangam quando as sofrem às mãos de outros. Os estoicos tinham uma de suas regras básicas, a seguinte: veja, não faça a outros o que não quer que façam a você. Quando Confúcio foi perguntado: existe alguma palavra que possa servir como regra para ser praticada a vida inteira? Ele respondeu: não poderia ser a palavra reciprocidade? Não faça a outros o que não deseja que façam a ti mesmo. Meus irmãos, de fato, a ética cristã, ela é inicialmente positiva. Mas, em segundo lugar, a ética cristã, ela está apoiada numa coisa extra. Ou seja, Jesus descreveu os caminhos comuns da conduta consciente e logo os despediu com esta pergunta: que mérito tem? A pergunta de Jesus é a seguinte: quão melhores são que as pessoas comuns?
Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Veja o que diz a Escritura, lá em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 16. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu irmão, é importante compreender que de fato a ética cristã está apoiada nessa coisa extra. Nós precisamos ser de fato diferentes. É importante, amparados por esse conceito de amor revelado nesta passagem de Lucas e amparados por esses dois conceitos da ética, fundamentarmos as nossas ações ao ponto de que as pessoas vejam em nós diferença, não somente nos conceitos e valores que temos, mas sobretudo em nossas ações. Mas é importante que pensemos que a ética cristã, ela está centrada em uma comparação vertical. Daí, não devemos nos comparar com os nossos vizinhos. Essa comparação pode ser muito adequada, contudo devemos nos comparar com o próprio Deus. Nesta comparação, todos nós nos encontraremos em falta. Perceba, pela própria Escritura e pela graça comum de Deus, que Ele envia a sua chuva sobre justos e injustos. Ele é amável com o homem que lhe dá gozo e com aquele que entristece o seu coração. O amor de Deus abraça tanto o santo quanto o pecador. É esse amor que nós devemos copiar, lembrando daquilo que o próprio mestre ensinou aos seus discípulos e que está registrado no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44 ao 47, que nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Meus irmãos, a passagem de Lucas se encerra com a seguinte declaração. Veja agora Lucas capítulo 6, verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esta afirmação aqui, meu querido irmão e amigo, tem o objetivo de despertar os discípulos para que imitassem o próprio Deus. João capítulo 3, versos 15 e 34 diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Se você abrir a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 2 e até o versículo 7, você vai encontrar as recomendações do apóstolo Paulo falando acerca da necessidade do amor. E ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus,
para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória do próprio Deus. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 10 e 11, disse: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Meus queridos irmãos e amigos, nós iniciamos esta breve reflexão fazendo alusão à forma fraterna e acolhedora como os cristãos primitivos viveram entre o final do primeiro século e o início do segundo, e está registrado no pequeno Didaquê. Eu quero concluir a mensagem nesta manhã, chamando a sua atenção acerca de alguns ensinos. O primeiro: a medida do amor ao próximo deve ser a mesma do amor que se tem para consigo mesmo. Este é o nosso primeiro desafio ao ouvirmos a mensagem de Lucas, capítulo 6, versos do 32 ao 36. Segundo, todas as pessoas, até mesmo os inimigos, são indistintamente o nosso próximo. Nós precisamos aprender isso com a porção dessa palavra que nós lemos e expomos nessa manhã, que nós ouvimos nesta mensagem. Certamente algumas perguntas que exigem respostas mais que urgentes. Primeiro, você compreende que o seu próximo não é apenas o seu parente? Você compreende que o seu próximo não é apenas o seu irmão da sua igreja, da sua denominação? Segundo, você consegue exercitar amor às pessoas de credos diferentes, de cor diferente, de condição econômica diferente, de condição intelectual, de opção sexual diferente? Meu querido irmão e amigo, se as respostas são afirmativas, você está buscando imitar a Deus. Por isso, Lucas capítulo 6, verso 36, nos diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Eu quero, de fato, deixar essa mensagem para você, nessa manhã do dia do Senhor. Dizer para você que o desafio do exercício do amor ao nosso próximo, diante desse quadro de pandemia, dessa condição em que nós estamos ainda no início aqui no nosso país, sobretudo aqui no município de Campo Formoso, que nós não sabemos onde vai chegar, nós teremos o grande desafio de ter o compadecimento, o altruísmo e, de forma especial, o amor ao nosso próximo, independentemente do credo, da relação consanguínea ou afetiva, que possa de fato justificar a nossa relação de pertencimento ao Senhor. Que Ele possa lhe desafiar nesses dias de pandemia a revelar aqueles que estão padecendo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estarão em luto, que perderão tudo, a própria dignidade, a saúde, a alegria, a esperança, o contentamento. Que Deus possa usar você, a sua vida, a sua casa, como uma casa de acolhimento, com uma vida que possa refletir o grande, insondável, incomensurável amor de Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra ao nosso coração.